Olá, bom dia. Eu sou a Selma Máximo, me apresentando aqui de novo, porque sempre entram pessoas novas no grupo e também porque a gente, às vezes não sabe até onde chega, onde vai parar um vídeo que a gente grava. E é um privilégio mais uma vez estar aqui com vocês. E eu quero deixar uma palavra hoje sobre a armadura de Deus. Nós vamos conversar um pouquinho durante a próxima semana também sobre este assunto, porque ontem, nós terminamos os áudios do livro, O Campo de Batalha da Mente, o estudo sobre o livro. E então agora nós vamos entrar aí com um novo tema, uma direção que eu senti do Senhor, de nós falarmos sobre a armadura de Deus. Então hoje eu vou deixar uma introdução aqui, e aí nos próximos 5 dias da semana, de segunda a sexta da próxima semana, nós então vamos entrar nas partes, da armadura de Deus. Tá bom assim? Então, hoje eu quero ler para você aquele texto que fala da armadura, o livro de Efésios, o capítulo 6, e do versículo 10 nós vamos ler até o 13, né? Mas eu vou lendo aqui por partes, nós vamos lendo e conversando. Então, o versículo 10 ele fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, presta atenção nisso. Aí na sequência ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então você veja que pode haver ciladas aí, ciladas do inimigo. Então nós precisamos permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Mas como é que nós permanecemos firmes, Olha, o versículo anterior já deu ali uma grande introduzida. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, é claro que quando nós estamos fortalecidos no Senhor, quando nós estamos respaldados, na força dele e não na nossa, quando nós lutamos com as armas do Senhor e não com as nossas, nós então vamos triunfar sobre as dificuldades. Porque as dificuldades, elas vêm, elas podem vir. Nós não gostamos de afirmar que vem, porque a palavra tem poder, mas elas podem vir. Agora, nós estando fortalecido no Senhor, na força do seu poder, sabendo que Ele é o nosso escudo, que Ele é o nosso refúgio, nós então triunfamos sobre as dificuldades. E aí, na sequência, ele diz assim, no versículo 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, o que significa isso? Nós poderíamos discorrer aqui bastante sobre este versículo, mas o que é importante destacar? Que a nossa luta, ela não é contra as pessoas que nós vemos, as pessoas do nosso cotidiano, da nossa vida. Ela não é contra nosso marido, nossa esposa, nosso cônjuge. Ela não é contra os filhos, contra os vizinhos, contra as pessoas, colegas de trabalho, contra o irmão da igreja. A nossa luta não é contra as pessoas, mas ela é contra as forças espirituais que regem
o ambiente muitas vezes, causando uma atmosfera pesada, uma atmosfera desagradável, uma atmosfera que te desestabiliza. E aí você às vezes se irrita, né, com uma situação ou com uma pessoa, com um ente querido, com um familiar, mas não podemos nos distrair, não podemos esquecer que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne. Então não vale a pena nós nos desgastarmos os nossos relacionamentos, porque tudo isso não passa de ciladas do inimigo. Então nós precisamos nos firmar nas verdades da palavra de Deus, para que nós possamos vencer todas essas situações. Veja, na sequência ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, olha só, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. A palavra de Deus é maravilhosa, olha só. Então o dia mau, ele pode existir. Aqui está falando do dia mau. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então, quando nós estamos guardados, protegidos, revestidos da armadura de Deus, nós vencemos o dia mau. E permanecemos inabaláveis. Então, o dia mau ele pode existir, o dardo do maligno ele pode existir, mas nós vencemos sobre essas tempestades, nós vencemos sobre essas adversidades e nós então permanecemos inabaláveis. Por quê? Porque nós estamos revestidos dele, como disse lá no versículo 10, que foi o primeiro que nós lemos. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E a palavra de Deus, ela também nos diz que nós somos revestidos de Cristo. Nós estamos escondidos em Cristo e juntamente com Ele em Deus. E isso vai nos dar uma guarda, uma proteção, um revestimento, né? Um invólucro que nos protege, que nos cuida, que nos impulsiona a não desistir, mas a perseverar e perseverar sabendo que nós vencemos todas as coisas e permanecemos inabaláveis. Então, creia nestas verdades, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos revestidos dele e nós podemos nos revestir da armadura de Deus e nós vamos então crer nestas verdades e nós vamos triunfar sobre as adversidades porque ele está em nós, ele está conosco. Nós somos um com Cristo, Ele está em mim e em você, e nós estamos nele, arraigados nele. Amém? Então, receba esta verdade, viva este final de semana de maneira abençoadíssima, revestido com a armadura, e na segunda-feira nós daremos continuidade neste assunto, falando das partes da armadura. Amém? Um grande abraço, fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, você tem uma vida que é viva, porque Jesus Cristo vive e habita em mim e em você. Um grande abraço e até o próximo áudio.